Olá, pessoal, bom dia. Bem-vindos a mais uma aula de farmacotécnica. E hoje eu vou dar a revisão para vocês da A1. Pessoal, hoje eu não pude estar com vocês porque eu tive que ir ao tribunal. Então, eu vou deixar esse vídeo com uma revisãozinha simples das aulas que a gente já teve. A prova não vai ser difícil, vai ser uma prova baseada nos exercícios que a gente fez. Mas vamos recapitular um pouquinho da matemática aqui. Esse exercício eu passei em sala para vocês. A farmácia precisa preparar 500 ml de solução de glicose 5%, a partir de uma solução de estoque de 50%. Qual o volume da solução estoque deve ser medido? Então, a gente utiliza a fórmula de concentração 1 vezes volume 1 é igual a concentração 2 vezes volume 2. O que é importante nesses cálculos que a gente vai fazer? Saber identificar onde colocar os números na fórmula. Então, eu descrevi aqui para vocês C1, que vai ser a concentração 1, que é 50%. A gente tem essa informação no enunciado. Ele diz para você que a solução em estoque é de 50%. Então, essa é a C1. O volume 1 é o que a gente não sabe, que é a solução estoque que a gente quer saber, que a gente quer achar. O C2, que é a concentração 2, ela é de 5%, que é a concentração final desejada. Se vocês verem, assim, na própria fórmula está V1, C1, V1, V2, C2, V2. Isso significa que no primeiro é o inicial, o que a gente quer encontrar. E o segundo é o volume final, e a concentração final, ok? V2 a gente tem também, que são os 500 ml de solução. Como fazemos esse cálculo? Sabendo disso, coloquei aqui para vocês de novo, onde colocar cada coisa, o cálculo fica simples. A gente coloca 50 vezes V1, que é o que a gente não sabe, o que a gente quer descobrir, igual a 5 vezes 500. Aí 50 vezes V1 igual a 2.500, passamos o V1 para o outro lado, igual a 2.500 dividido por 50, porque sempre que a gente passa uma multiplicação de um lado para o outro, ela se torna uma divisão. Vocês devem lembrar disso. Ou se for uma divisão, se torna uma multiplicação. Aí, 2.500 dividido por 50 vai dar 50 ml. Esse é o volume que nós estamos buscando. Tá? No próximo exercício, também foi dado em sala, ele tem esse título enorme, mas o que a gente precisa é se concentrar nos números que ele dá para a gente. Um determinado exame clínico, utilizado para medir intolerância a carboidratos, um adulto deve beber 200 ml de uma solução de glicose a 30%, que só para contar para vocês é horrível. 70% de água e 30% de glicose. Quando uma criança é submetida a esse exame, a concentração de glicose deve ser reduzida para 20%, porque, afinal, o corpo da criança, o corpo do adulto, tem uma grande diferença. Quantos mililitros de água devem ser adicionados a 200 ml de uma solução de glicose a 30% para preparar uma solução de glicose a 20%? Bom, essa parte da introdutória que fala sobre o adulto, a gente não vai utilizar. A gente vai se preocupar com a parte da criança. Esses enunciados, eles servem muitas vezes para confundir a gente. São perguntas, inclusive essa aqui é uma pergunta de um concurso de técnico em farmácia. E como eu já conversei com vocês no trimestre anterior, como que a gente interpreta essas questões de concurso e que elas vêm com muita informação a mais. O que a gente quer saber disso? 30% a concentração inicial que a gente tem. Porque eles vão pegar a do adulto, mas eles vão diluir para transformar na solução para a criança. Então, a gente tem 30% da solução inicial. Depois, a gente tem o volume de 200 ml,
que é o que a gente já tem lá no exercício contado aqui na parte do quanto é que a pessoa toma sempre nesse exame, que é 200 ml. E a gente tem a concentração 2, que é 20%, que é o que a gente quer para a criança. A concentração final desejada. Mas quando a gente quer diluir, como é que a gente vai fazer? Então, o que vai faltar é o volume final da solução, nesse caso. Antes faltou o volume inicial na pergunta anterior e agora falta o volume final. Como fazemos isso? Agora que já identificamos, fazemos dessa maneira. 30 vezes 200 é igual a 20 vezes V2, que é o que não sabemos. Temos o valor de 6.000 igual a 20 vezes V2 e, novamente, quando vamos passar o V2 para frente, para descobrir o valor dele, a gente passa ele dividindo, porque é uma multiplicação. Então, 6.000 dividido por 20 é igual a 300 ml que você tem que adicionar na solução para você ter uma concentração de 20%. Outro exercício. Aqui, a gente vai fazer um exercício só de concentração. A fórmula é C é igual a M dividido por V. Essa fórmula base de concentração sem diversos outros elementos, como nas outras questões tinham. Precisamos de 120 gramas de sacarose em 300 ml. Qual a concentração em grama por ml? A gente primeiro tem que converter. A gente tem que lembrar do... Ele quer saber grama por litro. Quer dizer. E a gente tem que lembrar de converter sempre para a unidade que a gente vai usar. Como ele quer saber litro, a gente transforma o ml em litro. E vocês devem lembrar como você faz isso. 300 ml é igual a 0,300 litros. Então, concentração é igual a massa do soluto dividido pelo volume da solução. 120 gramas de sacarose, que é o que a gente tem, dividido pelo 0,300 litros. Vai ser igual a 400 gramas por litro. Se vocês não fizerem a conversão, ali no caso do 300 ml para litro, vocês vão errar por causa da falta de conversão. Vocês vão chegar num número igual, porém, este número ele vai estar, por exemplo, 4.000. E se vocês não fizerem a conversão no final também, vocês vão errar. Então, é importante fazer a conversão inicialmente, para dar menos problema. Outro exercício. Precisamos agora de 25 gramas de cafeína, bastante cafeína, para a gente ficar acordado. Em 500 ml. Qual a concentração em porcentagem, o massa por volume? Nossa, porcentagem, né? Não muda nada no cálculo, exceto que a gente tem que lembrar de fazer a transformação para porcentagem. E como isso é feito? A fórmula é a mesma. Você vai pegar 25, vai dividir por 500, que é a massa que a gente tem, dividido por 500, que é o volume, só que a gente tem que multiplicar por 100. Porque a multiplicação por 100 vai dar o valor em porcentagem. Então, a gente precisa de 5%. Podemos fazer isso em regra de 3? Dá. É a mesma coisa. Vocês teriam que encontrar o 25, que seria igual a 1, colocar os 500 ml do outro lado. Bom, seria 25 gramas, traço 1 ml, 500 ml barra x, mas enfim.
Aí você conseguiria fazer vezes 100 é igual 25 dividido por 500 vezes 100, 0,05 igual 5%. Entenderam? Eu não sou muito boa explicando a linguagem de matemática, porque, como vocês devem saber, é igual alfabetizar uma pessoa em português. É alfabetizar em outro idioma, sabe? Mas eu me esforcei bastante aqui, colocando exercícios de exemplo para vocês. Passei aqueles lá, fiz o gabarito, fiz até à mão, escrevi lá para vocês. Postei no Classroom. E a questão é a prática para a gente colocar os números nos locais corretos, igual a gente coloca frases e palavras nos locais corretos. Afinal, trata-se de linguagem. Eu espero que vocês tenham entendido, porque a gente conversou bastante sobre isso. As aulas que a gente teve foram sobre cálculos. A prova vai ser simples assim, com perguntas simples. Eu não vou colocar um texto de concurso para vocês. E essas fórmulas, basicamente, que vocês têm que usar. Regra de 3, concentração por volume, concentração versus volume ali, e concentração, massa sobre volume. Tá? Qualquer dúvida depois a gente conversa. Voltamos à nossa aula normal quarta-feira, e aí eu vou entrar na matéria para vocês de fármacos gastroresistentes, cápsulas, né? Contendo fármacos gastroresistentes. Tá bom? Então, até. Um beijo.